Romanos 5, versículo 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Qual seria a melhor definição para graça? A melhor definição que nós temos para a graça é favor de Deus. Favor imerecido de Deus. Então nós estamos nesse tempo da dispensação da graça. Dispensação é uma forma que Deus trata com o homem por um determinado tempo. E nós estamos nesse tempo da dispensação da graça. Mas muitas vezes a graça ela é compreendida de forma errada. Muitas vezes muitos não têm tido a revelação de como a graça flui sobre as nossas vidas e de como nós devemos fluirmos através da graça de Deus. Então, para umas pessoas que têm tido entendimento errado, a graça muitas das vezes ela não é suficiente. Muitas das vezes algumas pessoas pecam e eles continuam debaixo, de uma condenação, de uma acusação. E a Bíblia diz logo à frente aqui que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? O pecado, ele tem consequências. O pecado, ele tem resultados terríveis mesmo. Mas eu quero dizer para você, a graça, o amor de Deus é maior do que o pecado. É maior do que todas as coisas. Então, muitas vezes as pessoas ficam debaixo de uma acusação por não ter o entendimento da graça de Deus, do poder do sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. E por um outro lado, existe um extremo que alguns olham para a graça e entendem que agora tudo pode. São desenfreados em algumas situações. Não, estamos debaixo da graça, agora, e não é assim. Muitos entendem que agora, por estar debaixo da graça, agora pode fazer qualquer coisa, pode fazer isso, pode pecar, pode andar assim, pode fazer. Não é assim, queridos. Quantos estão me entendendo? Então nós precisamos entender a condição que éramos, como nós éramos, porque o pecado gera uma sentença de morte ao homem, gerou uma sentença de morte ao homem. Através de Adão, o pecado entrou na humanidade. E aqui Romanos 3, 23, pode abrir, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de
Deus. Todos nós pecamos, sim ou não? Se eu disser que não tenho pecado, nisso já pequei. Então eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Então nós precisamos saber que o salário do pecado ele é muito alto. O pecado nos distancia de Deus. O pecado ele rouba a nossa comunhão com Deus. Ficamos distanciados. O pecado ele tira a nossa liberdade. Mas, queridos, por causa de Jesus, nós vencemos o pecado. Por causa de Jesus, nós vencemos o pecado. E o que mudou com a graça de Deus? Tudo mudou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tudo mudou. O escrito de dívida foi rasgado. O escrito de dívida foi rasgado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Jesus pela graça do Senhor que rasgou todo o escrito de dívida. Glória a Deus pela obra de Jesus, por causa dessa graça maravilhosa. Hoje nós não andamos mais na carne, nós não andamos mais no pecado, nós andamos no Espírito, em liberdade, em novidade de vida. Nós andamos em novidade de vida. Abre comigo aqui em Romanos 5, para a gente ler esse texto. Olha que texto tremendo. Romanos 5, 12 e o 18 e o 19. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Você é justo, você é santo. Você pode nesses dias abrir os seus braços, abrir o seu peito e dizer que você é justo, porque você é justificado pela graça, justificados pelo sangue de Jesus, temos paz para com todos. Você é santo. Então, quando Deus olha do alto, quando Deus olha de cima, Ele vê a santidade na sua vida, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você é justo. É essa graça que nos justifica. Você é santo. E quantas vezes nós deixamos que acusação venha sobre as nossas vidas, por causa disso ou por causa daquilo.
E quantos têm deixado de viver o melhor de Deus nesses dias? Em Cristo Jesus temos o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Você pode dizer que você é justo? Você tem coragem? Tem? Então diga isso, eu quero ouvir. Você tem coragem de dizer que você é santo? Eu estou vendo aqui uma igreja de justos, homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Não deixe que a acusação venha sobre a sua vida. Não permita acusação sobre a sua vida. Não permita essa voz que vem para te acusar por causa que você deu uma deslizada, porque aconteceu alguma coisa com você. Entenda que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todos os nossos pecados. Voltando em Romanos 3, versículo 24, vamos lermos juntos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Sendo justificados gratuitamente. Glória a Jesus, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O escrito de dívida foi rasgado. Nós fomos redimidos, resgatados de uma condição de miséria, de ignorância, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados para Jesus. Não vivemos mais debaixo da acusação, de cadeias, mas nós vivemos agora na liberdade em Cristo Jesus. Somos livres. Somos livres. E esse texto, um pouquinho adiante, Romanos 6, versículo 14, ele é uma chave. Agora vocês vão compreenderem. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Diga comigo, de modo nenhum. Sabe onde está o segredo? Porque cada vez que você vai se relacionando, cada vez que você vai convivendo com Jesus, cada vez que você vai tendo essa intimidade com Ele, cada vez que esse amor vai fluindo sobre a minha vida, vai fluindo sobre a sua vida, você vai tendo entendimento, consciência, revelação, que você já não vive mais na prática do pecado, que agora você vive para Deus. Agora nós podemos pecar? Não, muito pelo contrário. Agora, cada dia, nós queremos viver uma vida separada por Ele, porque Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas naquela cruz do Calvário. Aqueles que nasceram de novo não vive na prática do pecado. Ele sabe desta condição. Esse amor de Deus, ele é tão grande. Esse amor de Deus, ele é
tão grande que eu não quero mais essa vida de pecado. Esse amor de Deus é tão maravilhoso, eu sou tão grato ao Senhor, que eu me rendo aos pés da cruz, e eu digo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo? Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Agora você entende porque há pessoas no nosso meio tão cheios da graça de Deus. Há pessoas no nosso meio que são pessoas separadas. São pessoas que dizem não ao pecado, porque estão debaixo do amor de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E essa graça, ela é obtida pela fé no Senhor. Vamos abrir em Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Oh, aleluia, aleluia. Pela fé nós somos salvos por meio da graça, pela fé. Bispo, qual que é a doutrina da salvação? Nós somos salvos por meio da graça, pela fé. E isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Oh, glória a Deus, aleluia. Abre comigo em Hebreus 4, versículo 16, olha só o que diz a palavra de Deus. Como nos aproximamos desse trono da graça? Hebreus 4, melhor dizendo, Hebreus 4, versículo 16. Hebreus 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como é que nós nos acheguemos ao trono da graça? Com confiança, acreditando, para que a misericórdia de Deus possa nos alcançar, para que nós possamos sermos ajudados em tempo oportuno. Então é essa confiança de entrarmos no Santo dos Santos com ousadia, ela leva-nos a alcançar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e essa graça ela vai fluir de forma que nós seremos ajudados, fortalecidos, encontrados por Deus. E isso aqui é algo tremendo, porque Paulo, numa situação difícil, Paulo
tinha algo que incomodava ele. Tinha um espinho. E esse espinho já deram um punhado de nome para ele. E incomodava Paulo. E foi colocado para que ele não viesse se ensoberbecer. Por causa das revelações. Porque era um homem muito usado por Deus. E aquele espinho o enfraquecia, de forma que ele não se gloriava em si mesmo. Se gloriava, mas nas suas fraquezas. E ele então ora ao Senhor. Por 3 vezes. E o Senhor diz para ele: Paulo, fica com esse espinho. Fica com isso aí, porque é coisa minha. Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Essa graça nos fortalece nas nossas fraquezas. A graça de Deus, ela nos ajuda nos nossos momentos de desafios da nossa vida. É nos nossos momentos de desafios, de fraqueza, quando nós olhamos para nós e vemos a nossa insignificância, quando chegamos a esse trono da graça, nós somos ajudados e fortalecidos pelo Senhor. Por isso Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: ó Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Porque Paulo sabia dos desafios que Timóteo iria enfrentar. Por isso eu digo nesta noite: ó igreja, luz para os povos, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo, orando pela igreja de Éfeso, ele diz assim: ó, segundo a sua riqueza e glória, ó Senhor, eu oro para que eles sejam fortalecidos no homem interior pelo seu Espírito. A graça de Deus nos fortalece. Então você pode dizer nesta noite, como Paulo diz: quando eu estou fraco, é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantos estão me entendendo nessa noite? E como é lindo, às vezes a gente se sente tal, não sei vocês, mas tem dia que eu me sinto tal. Sábado passado eu estava me sentindo tal, não precisa eu falar tal que vocês sabem. Interessante, eu me acheguei ao trono da graça. Como eu saí diferente da presença do Senhor. Como eu saí diferente da presença do Senhor. Como o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós nos aproximamos do trono da graça de Deus com confiança. Hebreus 10, 19, para nós encerrarmos. Hebreus 10, 19. Nós estamos falando como nos aproximarmos do trono da graça. E aqui nós temos mais 3 caminhos. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, oh aleluia, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes
a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós entramos, nós nos achegamos, nós nos aproximamos do trono da graça através do sangue precioso de Jesus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Ah, que liberdade! O véu foi rasgado. Olha o versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, foi aberto por Ele, foi aberto pelo Senhor Jesus. Hoje nós temos um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. Hoje nos achegamos à presença dEle, por causa da obra da cruz do Calvário. Tendo, pois, irmãos, ousadia, confiança, acreditando. Tem um texto de Hebreus que eu gosto muito dele, que diz assim: aquele que aproxima de Deus, acredite que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Você aproxima de Deus, você que está aproximando de Deus, creia que Ele existe e que Ele vai recompensar a sua vida. Sabe o que quer dizer essa palavra galardoador? Recompensador. Aproximem com essa confiança, com essa fé, com essa ousadia, crendo, acreditando que Ele existe, que Ele pode, que Ele vai te galardoar, que Ele vai te recompensar, que algo vai acontecer na sua vida. Quantas vezes nós nos aproximamos ou não aproximamos? Quantas vezes nós aproximamos, mas o coração... Aproximemos do trono da graça com confiança, com convicção. Assim deve ser a nossa oração. Deve ser uma oração de fé. Deve ser uma oração de fé. Deve ser uma oração cheia de convicção. Deve ser uma oração que já sabe quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer. Amém? Quantos pode dar um glória a Deus por isso? E esse versículo 22, vamos ler: cheguemo-nos, de que forma, irmão? De que forma? Com verdadeiro. Mas tem uma tradução que fala com sinceridade. Oh, aleluia! Cheguemo-nos com sinceridade, com inteira certeza de fé. Cheguemos com sinceridade. De que forma? Na sua simplicidade. Não precisa formular palavras, não precisa engendrar. Pode chegar do seu jeito, mas com sinceridade. De que forma? Aquilo que está no seu coração. Aquilo que está no teu coração, é desta forma que você deve chegar diante de Deus. É falando de você. Falando de você e falando dele. Com sinceridade de coração. Aleluia. Quantos pode dar um glória a Deus por isso? Graça. Devemos nesses dias fluirmos na graça de Deus. Amém? Devemos fluirmos na graça de Deus. A graça de Deus está sobre as nossas vidas. Vamos viver nesse fluir nesses dias. Amém? Quantos querem isso para a sua vida? Glória a Deus.